E aí, pessoal, mais um vídeo aqui do nosso TV, vinhedotv.live, vinhedotv.live e o nosso canalzinho aqui, Soluções em 10 Minutos. Nós estamos falando sobre tecnologia. Lá no começo, no outro vídeo, nós falamos sobre o começo da informática, o início. Eu falei um monte de coisa aí de quando eu comecei. É muito legal, dá uma olhada no primeiro vídeo aí. Bom, aí nós falamos bastante, muito tempo aí de memória RAM, explicamos como é que funciona a memória RAM. Agora nós vamos então para o processador, para você entender o que é processador. Processador, CPU, Central de Processamento de Dados, tá ali, CPU, Central Única de Processamento. Muito bem, o CPU, que é o processador, é um negocinho desse tamanhozinho assim, que geralmente é o mais caro da máquina. Ele é mais caro que qualquer outro periférico da máquina. Por quê? Porque ele tem, dentro da composição dele, dentro da construção, ouro. O processador é o que faz a máquina funcionar. Digamos, vamos pegar a estrutura humana. Eu gosto dessa analogia aqui. Pegar a estrutura humana. Eu não vou colocar religião no meio aqui não, mas é mais ou menos parecido. O camarada pega a máquina, pega o gabinete, coloca dentro do gabinete a placa-mãe. Dentro da placa-mãe tem também componentes de ouro, porque é uma peça que aquece muito, que esquenta muito. Então, outro tipo de metal não suporta. Então, nós temos o processador. O que o processador é da máquina? O coração. Pronto. Então, da estrutura humana, o processador é o coração. Ele é que faz a máquina funcionar. Por exemplo, se o camarada tem problema no coração, ele consegue correr? Não. Porque o coração dele não está legal. Ele consegue subir uma subida com rapidez? Não. O coração dele não está bom. Aí eu vou lá comprar uma máquina na loja. Chega lá, o vendedor quer vender aquela que ele vai ganhar mais comissão. Aí você fala assim, eu vim comprar uma máquina aqui e tal. Você não conhece nada. O cara pega uma máquina, fala assim, essa máquina aqui, geralmente o vendedor não sabe nada. Não tem nem noção do que ele está falando. Aí fala assim, essa máquina aqui tem a placa-mãe tal, tem o processador tal, tem não sei o que lá de... Ele não fala do processador, ele fala do HD. O leigo geralmente vai no HD. Para que serve o HD? Já vamos explicar. Mas o HD não influencia na sua máquina. Não. O que vai influenciar? O que vai fazer a sua máquina ser boa, ser rápida, ser uma máquina de funcionamento legal? É o processador. É ele. Adianta eu ter um processador? Adianta eu ter uma máquina com, vamos colocar, com 8 GB de memória, aquela memória RAM. Adianta eu ter uma máquina com 8 GB de memória, com 16 GB de memória, e não ter um processador bom? Não adianta nada. Por quê? A comunicação, ela vai existir entre o processador e a memória. O processador vai receber o comando da placa-mãe e vai mandar o comando para a memória vai jogar a imagem. Então, a memória só faz a função da imagem. Velocidade de imagem, é isso que a memória faz. A sua imagem fica bonita com mais memórias RAMs. Então, ela faz a memória, ela faz a comunicação flash, que é aquela memória flash, aquela coisa rápida. Ok? Não tem aquela digitação que você digita,
que fica pré-salvo. Então, aquele salvamento, deixa eu contar um segredo, aquele salvamento que fica lá na sua máquina, você digitou o e-mail e fica registrado, aquele que você entra naquele site de vez em quando e não pode ninguém ver, então, aquilo lá, quem salva é a memória RAM, memória flash. Então. Pois é, agora vem a questão. Vai adiantar eu ter memória RAM, muita memória RAM, e eu ter um processador lento? Não vai adiantar. A máquina vai estar sempre capengando. Você liga ela tem 8 GB de memória. Fala, não, mas por que essa máquina demora tanto? Ela tem 8 GB de memória. Eu já vi muita gente falando isso. Aí você entra no processador, 1.8. Não vai adiantar. A máquina vai capengar. E se for o contrário? E se o processador tiver 3.5, igual essa aqui, essa máquina aqui, que nós temos na nossa bancada aqui, ó. Ela tem um processador de 3.6 de gigahertz. Gigahertz é a comunicação de rádio desse processador, que é exatamente a comunicação que ele conversa com a memória. Então o processador tem esse aqui tem 3.6 GHz. Esse é um processador rápido. É um processador que você consegue fazer várias funções, abrir várias janelas, fazer várias tarefas ao mesmo tempo. E ele não vai ficar pesado, ele não vai ficar lento. Se eu tiver um processador nessa máquina, 3.6 e 4 GB de memória, eu tenho uma máquina top na mão. Excelente máquina. Por quê? Porque 4 GB de memória já vai me atender. Já é o suficiente para abrir imagem com velocidade. E ele vai conversar bem com o meu processador. Então, na verdade, o que manda na tua máquina é o processador. Entendeu? Não é memória, não é HD, não é SSD. Aí tem gente que fala, não, você vai lá no técnico, o cara fala, não, a máquina, o processador 2.0, vamos melhorar um pouco. Processador 2.0 GHz. Lento demais, muito lento, ruim. Aí o técnico fala assim, não, vamos fazer o seguinte, para melhorar a sua máquina, a gente coloca um SSD. Vai melhorar? Um pouquinho, pouca coisa. Mas não vai ficar do jeito que você quer. Não vai funcionar do jeito que precisa. Então o processador é a minha arma de funcionamento da máquina. É ele que faz a minha máquina funcionar rápido. Beleza? Quando forem numa loja buscar uma máquina, preste atenção no processador da máquina. Se não tiver acima de 3 pontos, alguma coisa, não compre, senão você vai passar raiva. Notebook. E o vendedor geralmente só quer passar esse tipo de coisa para você. É SSD, não tem negócio de SSD, HD, memória, não tem problema. Eu quero o processador, cadê? É ele que eu quero. Beleza, galera? Finalizamos então essa nossa Soluções em 10 minutos. Soluções em 10 minutos aqui na Vinhedo TV.live. Se inscreva aí. Se inscreva no nosso canal pra gente seguir em frente. Valeu, até a próxima.